Bom dia, igrejas. Gente, quem fez a viagem hoje de manhã, acordou às 4h30, fui eu que estou cansado. Você dormiu à noite, chegou aqui bem, tomou um café reforçado. Dá para falar um bom dia um pouco mais animado, né? As crianças saíram, eu sei, elas fazem boa parte do trabalho, mas vamos lá entrar no bom dia mais sincronizado aqui. Bom dia, igrejas. Opa, o pessoal do Espírito Santo é nervoso mesmo, olha, eu vou dizer. Um privilégio para nós estarmos aqui. Meu nome é André Gava, sou pastor de uma igreja batista em São Paulo, comunidade batista em Moema. Me acompanha esse tempo aqui minha esposa Elaine. Somos casados há 31 anos, caminhando para o 32º ano. Então você vê como a graça do Senhor sobre mim é imensa e me dá uma esposa que me ama e me acompanha todo esse tempo. Não tivemos filhos, não foi opcional. Você pode falar à vontade conosco sobre esse tema. Foi uma limitação na nossa vida e Deus transformou isso que era um peso, uma dor, em algo que nos abençoou no final, né? Mas amamos crianças, temos uma coleção de sobrinhos que compensam muito bem a ausência de filhos. E, enfim, se você quiser conversar sobre esse assunto, não é tema proibido para a gente, tá? É tema resolvido. Nosso coração está bastante tranquilo e pacificado em relação a essa questão. Queria agradecer muito, Rodrigo, Davi, que nos assistiram durante todo esse processo aí de convite, orientações. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Davi, pelo cuidado que tiveram conosco. Especialmente quero agradecer o homem do manto flamenguista, Ivan. Está lá com o manto, o paletó dele, segundo o Jabesmar. Né? O Ivan e a Soniette nos fizeram a gentileza de buscar no aeroporto, nos trouxeram até aqui. Eu quero agradecer demais o carinho deles, a gente foi muito bem recebido, é uma alegria muito grande. Não é a primeira vez no Espírito Santo, mas é a primeira vez aqui com vocês. Quero também me alegrar com Jabesmar e família, uma alegria revê-los, amigo querido. Muito bom vê-los e vê-los bem. Romanos 12. Rodrigo tirou pirulito da minha boca quando ele começou a ler. Eu falei, ele vai ler Romanos 12 agora, acabou com o meu momento mágico. Mas antes de entrarmos em Romanos 12, nós vamos fazer 4 movimentos em Romanos 12 ao longo desses dias. Eu quero preparar o terreno para o que a gente vai conversar aqui. Na verdade, quando eu preparei essa série, falando com o Rodrigo e com o Davi, a ideia era fazermos 5 mensagens em Romanos 12. Dava para fazer. Né? Ia esticar um pouquinho ali, mas dava para fazer. Só que eu percebi que quando a coisa estava pronta, eu falei, falta preparar o terreno para discutir isso. O que eu quero dizer com o DNA da nossa identidade? O conceito de DNA é claro para você. É a nossa composição genética. Né? DNA diz respeito à nossa composição genética. Então, quando eu falo do DNA da identidade do cristão, eu estou falando o que está no cerne da minha composição genética espiritual. Quem sou eu como cristão? O que significa, na verdade? Mais importante, o que significa, na verdade, ser cristão? E você percebe que já tem um título aí que está um pouquinho já sincronizado com toda a mensagem de Romanos, que é justificados para amar. Já tem um viés aqui. Eu estou aproveitando a esteira daquilo que a gente já viu. Paulo está escrevendo em Romanos. Vocês, eu estou sabendo, vocês são experts em Romanos. Então não preciso ficar me preocupando, certo, Rodrigo? Certo, Rodrigo. Ele falou, cosmovisão cristã, o pessoal está afiadíssimo aqui. Então a ideia é que a gente prepare o terreno para, a partir de hoje à noite, começarmos a mergulhar em Romanos 12 com um pouquinho mais de intencionalidade e preparo. 4 movimentos faremos em cima de Romanos 12. Para começar, eu quero ler Romanos 12 inteiro. Já que o Rodrigo só leu o primeiro versículo e o segundo versículo, eu quero já deixar a gente com o radar bem ligado sobre o que vem por aí. Então, por favor, abra a sua Bíblia
Todo mundo com a Bíblia aberta ou a Bíblia ligada, se você veio com a Bíblia em formato eletrônico, tá bom? Eu gostaria muito que você acompanhasse com atenção esse texto. É um capítulo muito precioso das Escrituras, tá bom? Romanos, capítulo 12. Vamos lá. Eu estou usando aqui, é a Bíblia que nós optamos por usar na nossa igreja, a Nova Versão Transformadora, a NVT, tá bom? Ela tem lá uns momentos de... É a Bíblia que vocês usam? Então está em casa, então tá jóia, maravilha, tá bom? NVT, capítulo 12 de Romanos. Acompanhe a leitura, por favor. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medidam-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. Abre aspas, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Fecha aspas. Pelo contrário, abre aspas, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Fecha aspas. Não deixem que o mal os vença,
mas vençam o mal praticando o bem. Eu não fiz uma conta, sou bem honesto para você, mas eu estou muito desconfiado que é difícil achar dentro da Bíblia um capítulo que tenha tantos imperativos quanto esse capítulo 12 de Romanos. Deve ter outro com mais imperativos, tá? Mas aqui você vê, é um imperativo atrás do outro. Não são sugestões, são direções. Agora a gente lida com um problema prévio para colocar isso aqui em prática. Nós temos um problema para colocar isso aqui em prática. Não é fácil colocar isso aqui em prática. Alguém acha que essa lista aqui é fácil de ser vivida? Levante a mão, por favor. Simples, tiro de letra, saio daqui, em 5 segundos já estou com a minha mente recalibrada e consigo sair vivendo dessa maneira. Fácil assim? Não. Só um parênteses aqui, queridos. Se eu não estiver sendo claro, se vocês que estão atrás não estiverem me ouvindo bem, por favor, levantem as mãos para que eu possa ser um pouco mais cuidadoso na minha fala. Às vezes eu me empolgo, eu me animo, e aí vira uma cacofonia aí atrás, e eu não quero que você se perca aqui nos meus pensamentos, tá bom? Nós temos um problema, nós temos uma dificuldade para viver isso aqui. Qual é a dificuldade? Eu mesmo. Olha só que interessante, vai aparecer na tua projeção aqui. Olha o que Calvino, olha lá os reformados de plantão. Agora está todo mundo feliz. Hoje eu recebi um emoji muito bonitinho do Rodrigo. Tá? A hora que deu tudo certo, eu estava embarcado, voando e tal. Daqui a pouco eu recebo um emoji de coraçãozinho. Calvino com um coraçãozinho. Assim, eu falei, nunca vi isso. Vou guardar esse para usar mais para frente. Mas olha o que Calvino fala aqui num comentário sobre as cartas de Paulo. Nós nunca amaremos nosso próximo com sinceridade, de acordo com a intenção do nosso Senhor, antes que tenhamos corrigido o amor a nós mesmos. Ele já vai na lata, já dá a cacifada, já enfia a faca e gira, né? As duas afeições são opostas e contraditórias, pois o amor a nós mesmos nos leva a negligenciar e desprezar outros. Produz crueldade, cobiça, violência, engano e todo tipo de defeitos. Leva-nos à impaciência e nos mune de desejo de vingança. É assim ou não é, meus irmãos? E a igreja, em coro, responde com o mesmo vigor do café da manhã, ou do bom dia. Sim ou não? Alguém acha que não? Você brasileiro vivendo no século 21, em 2026, isso se aplica ao Brasil? Sim ou não? Mas ele está falando inclusive de igreja, ele está falando sobretudo de igreja. É verdade. Eu olho para isso, eu vejo um espelho na minha frente. Nós nunca amaremos nosso próximo com sinceridade, de acordo com a intenção do nosso Senhor, antes que tenhamos corrigido o amor a nós mesmos. E aqui eu quero dar uma notícia de antemão que talvez te deixe chocado. Você ama você mesmo muito mais do que você consegue imaginar ou admitir. Tá bom? O bom de ser pastor convidado é que a gente vai embora, ainda que o pessoal não goste. Você deu o recado, né? Mas eu falo isso, queridos, com amor. Eu não estou falando isso para ofender vocês. Eu estou falando isso serve para mim. Eu tenho sido absolutamente confrontado com essa questão. André, você precisa fazer uma varredura, porque o seu amor por você mesmo, amigão, está nervoso, hein? Para ajudar a gente a dimensionar esse problema, isso aqui não é científico, mas ajuda, e eu tirei de um livretinho muito legal do Lu Priolo, publicado pela editora Nutra, tá? Chamado Egoísmo. Tá? Uma paulada, mas maravilhoso. Né? Então, muita coisa que eu vou falar aqui está adaptado aqui dessa literatura pequena, você lê numa sentada. Sensacional. E o Lu Priolo, ele propõe um questionário para nós nos avaliarmos em relação ao egoísmo.
Então agora, como bons irmãos em Cristo que vocês são, pessoas bastante interessadas em crescimento, no seu amadurecimento, eu convido você a sacar o seu celular, pegar a calculadora, ou um papel, uma caneta, o que você tiver à mão, porque você vai ter que fazer contas agora. Ok? Você vai fazer contas. Então, em primeiro lugar, pega o seu celular, tá? Pega um papelzinho. Se você precisar, aqui na minha agenda lá, tem várias folhas de papel em branco que podem ajudar. Só não tenho caneta para todo mundo. Mas se você precisar de papel, levanta a Elaine, tem aqui várias folhas de papel, dá para você fazer essa contabilidade. Eu vou apresentar 20 questões para você agora. 20 questões. Pô, mas não podia ser menos? Não, não pode, são 20. Tá? Vou dar um tempinho para você pensar e responder. E você vai responder da seguinte forma: você vai pontuar, você vai dar uma pontuação para essa pergunta que será feita para você. Qual é a pontuação? Veja bem, estou fazendo uma autoavaliação sobre atitudes egoístas. Escala da avaliação. Quanto maior a pontuação, tá? Mais abnegado você é. Tá? Quanto menor a pontuação, ok? Deu para entender? Tá bom? As perguntas, elas precisam entender que a resposta se encaixa bem às perguntas. Então, você vai dar nota 5 se, diante da pergunta ou diante da situação apresentada, você nunca ou quase nunca age daquela maneira. Chegou lá, você faz tal coisa, nunca ajo assim. 5. Quase nunca ajo assim. 5. Se você raramente age daquela forma, 4. A diferença entre quase nunca e raramente é grande, tá bom? Então, nunca ou quase nunca, 5. Raramente ajo assim, 4. Algumas vezes ajo assim, 3. Frequentemente ajo assim, 2. E sempre ou quase sempre ajo assim, 1. Tudo bem? Entenderam? Tá claro? À medida que a gente for caminhando, eu vou explicando caso você tenha alguma dificuldade. Podemos seguir para as perguntas? Podemos seguir para as perguntas? Não se desespere, ninguém saia correndo daqui para se atirar do primeiro degrau, né, querendo, ó Senhor, me leva agora que tudo acabou. Não, calma, há esperança. Mas nós precisamos discernir quem somos antes de começar a trabalhar esse movimento de amor que Deus pede que façamos em relação a Ele e ao próximo. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando tomo decisões, considero somente como ela me beneficiará, em vez de como poderá beneficiar outros e trazer mais glória a Deus. Se você nunca age assim, ou quase nunca age assim, nota 5. Se raramente você age assim, nota 4. Algumas vezes eu ajo assim, nota 3. Frequentemente ajo assim, nota 2. Ajo assim sempre, ou quase sempre, nota 1. Entendeu o ponto? Então, pontue. Faça as contas. No final, aqui a gente vai precisar aqui dessas notas. Então, pontuou já? Calculou? Já anotou a sua nota? Tudo bem? Posso ir para a próxima? Creio que amizades dão mais problemas do que valem a pena. Preciso repetir as notas? Preciso? Se precisar, eu repito, não tem problema. Oi? Eu não tenho como deixar outra tela. Então 5, se você nunca age assim, ou quase nunca. 4, se você raramente, como é que é? Até eu estou me confundindo aqui agora. Raramente age assim. 3, algumas vezes age assim, frequentemente age assim, sempre age assim. Quanto menor a nota, mais você está concordando com essa pergunta, essa questão, ou com essa colocação. Tudo bem? Quanto menor a nota, é porque ela descreve você ou descreve majoritariamente o que você faz. Tá bom? Vamos para frente aqui. Gasto mais tempo pensando em meu prazer temporário favorito do que pensando sobre Deus, Sua palavra, ou me deleitando no que tem valor eterno para mim.
Se isso me descreve nota 1, me descreve boa parte das vezes nota 2, mais ou menos, 3, não me descreve quase nunca. 4, não me descreve. 5, essa é a ideia. Tá bom? Vamos lá, vamos agilizar aqui. Acho que você já entendeu a dinâmica aqui da coisa. Estou mais envolvido em alimentar e buscar meus interesses mais do que os de Deus. Isso me descreve perfeitamente, nota 1. Quase perfeitamente, 2. Quase sempre, 3. E assim sucessivamente. Quinta pergunta. Penso como os outros não me amam nem me apreciam. Sou super protetor com. Aqui eu estou com quem? Alguém pode ler para mim aqui que está atrapalhando aqui meu slide. Com aqueles que eu amo. Com aqueles que eu amo. Penso em como os outros não me amam nem me apreciam e sou super protetor com aqueles a quem eu amo. Posso passar para a sexta? Opa, volta. Estou voltando. Isso aqui tem que ir de novo. Está lá. Se descreve bem você, 1. Descreve quase perfeitamente, 2. Mais ou menos, 3. Não descreve, está mais distante de mim isso aqui, 4. Não descreve mesmo, 5. Tá bom? Essa é a nota. 6 agora, vamos lá. Quando as pessoas me machucam ou me ofendem, eu as desprezo e passo a ter ou um relacionamento superficial ou nenhum relacionamento com elas. Descreve ou não descreve? Tá bom? 7. Penso em como seria bom ter outros me servindo. Nossa, se eu pudesse ter um séquito de pessoas fazendo tudo por mim sem que eu precisasse fazer nada, seria ótimo. Né? Descreve bem, você já entendeu a dinâmica aqui. Pergunta 8. Fico ansioso e temeroso quando não estou no controle dos meus próprios ambientes. Controle. Eu sou absolutamente fissurado por controle. Preciso ter o controle da situação. Preciso ter o controle do meu ambiente. Seja o ambiente familiar, seja o trabalho, seja lá onde for. Eu tenho que dominar, porque senão... 9. Sou mais competitivo do que deveria. Se tiver uma competição ali para medir, para chutar um número de formigas na trilha lá, quem acertar leva um pirulito para casa, eu vou me matar para contar as formigas, alguma coisa do tipo. Estou exagerando, mas só para você entender o nível, né, de estresse envolvido na competitividade muitas vezes. Pergunta 10. Quando conheço uma nova pessoa, gasto mais tempo pensando em como a impressionarei do que em como servi-la. Quero causar uma boa impressão, eu quero que essa pessoa veja a minha versão mais idealizada. Mas eu não estou muito interessado em saber quem é ela, o que ela precisa. Ok? Posso seguir? 11ª. Eu não testemunho a outros como deveria, devido ao temor de ser criticado ou rejeitado. Quando falo testemunho, testemunho sobre Jesus. A identificação como um cristão dentro da realidade. 12ª pergunta. Eu anseio ser notado mais do que ser piedoso. Eu quero que me vejam, eu quero que me notem, mas eu não estou muito preocupado com a construção da piedade, que é uma coisa entre Deus e eu. 13. Reajo exageradamente às críticas porque as alimento por muito tempo ou porque permito que me abatam desnecessariamente. Adendo aqui, parênteses aqui. Você tem conversas imaginárias com pessoas de vez em quando?
Você acorda de manhã pensando naquela pessoa que virou seu desafeto, naquela situação, se eu encontrasse com ela hoje eu falaria tal coisa. Você fica desenvolvendo diálogos com pessoas que te machucaram em algum momento? Para pensar. Ah, se eu encontrasse, ah, se eu visse, ah, se. Isso ajuda a responder essa pergunta. 14ª pergunta. Tenho medo de ser rejeitado a ponto de a ponto de que isso me impeça, né, de me aproximar dos outros. Eu tenho tanto medo de rejeição que eu crio uma barreira bastante calculada, um muro de proteção que impede as pessoas de me conhecerem melhor. Porque se eu não tiver um desenvolvimento de amizade mais profunda, eventualmente eu não vou ser machucado, eu estou me precavendo aqui. Essa é a ideia aqui. 15ª pergunta. Acho difícil me alegrar quando vejo outros abençoados com as coisas que eu desejo muito. Em outras palavras, a inveja é uma característica do teu coração. Você lida com inveja? A crente não tem essas coisas, André. Aqui para você. Tem sim. Ou se tem. Você sabe que tem. 16ª. Eu não testemunho a outro. Aqui. Peraí. Ih, gente. Aqui eu errei. Que sorte de vocês. As últimas 5 perguntas eu repeti. Mas eu tenho o livreto. Vocês não vão escapar tão facilmente assim. Não contava com a minha astúcia. Na verdade, aqui, o livro também repetiu. Não, peraí. Ok, tenho medo de ser rejeitado. Aqui, ó. Tudo bem, achei. Está um pouco diferente. Sou mais uma pessoa que recebe, que gosta de receber, do que alguém que doa. Eu gosto muito de receber as coisas, mas eu não gosto de doar. Não é muito da minha praia ser generoso. Mais uma pergunta. Tenho grande dificuldade em submeter minha vontade à vontade de Deus. A gente briga bastante com isso. Sou menos generoso do que deveria. Eu poderia ser mais generoso, eu reconheço. Mas, sabe como é? E a última pergunta. Sou super protetor com aqueles que amo, que estava, na verdade, estava veio encavalado com uma outra pergunta aqui. Sou super protetor com aqueles que amo. E agora terminou a tortura. Faça aí um cálculo rápido da sua resposta. Qual foi o tamanho do seu score aí respondendo essas perguntas? Vamos lá. Alguns instantes aí para você. Conseguiu somar? Alguém precisa de mais tempo para somar? A maioria de vocês eu percebi que não quis somar, não está afim, aquela coisa toda. Tudo bem, então pelo menos presta atenção aqui no processo, que isso é importante. Tá? Muito bem, olha só aqui o que essa pesquisa, que não é científica, nos ajuda a entender sobre nós mesmos. Se você fez 100 pontos, eu quero te conhecer, porque você está fazendo hora extra aqui na Terra, você já deveria estar no céu. Você já está recebendo, provavelmente foi algum equívoco. Você já deve, inclusive, já estar com o corpo glorificado antes mesmo da ressurreição. Heresias à parte, tira essa heresia depois no corte para mandar para a internet, tá, Rodrigo? Aliás, eu já sei agora que se tiver alguma heresia é com você, com o Jabesmar que eu tenho que falar, então está tudo em casa, tá bom? Mas se você acertou, respondeu e deu 100, você é a pessoa mais altruísta que existe na face da terra. Parabéns, tá? A carruagem de Elias vai passar para te dar uma carona para o céu depois do almoço, tá bom?
Se você tirou 80, por volta de 80, né? Indo para 100, um pouquinho abaixo de 80, você é uma pessoa predominantemente altruísta. Você é uma pessoa muito altruísta, você é distintiva, inclusive, dentro da realidade. Pessoa bondosa, uma pessoa que se doa, uma pessoa realmente interessada pelo outro, genuinamente interessada, ainda que haja alguns momentos ali em que você resvale no egoísmo. Se você ficou no meio do caminho, né, você está entre o já e o ainda não. Né? Você não está nem totalmente egoísta, nem totalmente altruísta, está naquele meio do caminho ali. 40, predominantemente egoísta, majoritariamente egoísta. E 20, você é o egoísmo encarnado. Tá? Não creio que alguém aqui tenha tirado uma nota 20. Muito bem. Qual é o diagnóstico aqui, queridos? Eu sei que esse tipo de exercício não é simpático de se fazer, ainda mais com uma igreja que você acabou de conhecer, ou várias igrejas que você acabou de conhecer. Mas, como eu disse, nós estamos preparando o terreno para falarmos sobre alguma coisa muito mais importante. E precisamos arrumar, digamos, esse ambiente antes de conversarmos, antes de começarmos a edificar esse prédio tão importante que é o nosso manifesto de amor por Deus e pelo próximo. Esse é um problema, qual é o diagnóstico? Esse é um problema compartilhado por todos nós. Você certamente não tirou 100. Acho pouco provável que alguém tenha chegado a 80 aqui. Na média, nós ficamos em 60. Um pouco abaixo, um pouco acima, indo para os 50. Alguns ali lidando com as questões do coração, talvez próximos do 40. Mas o fato é que todos nós, independentemente da pontuação, lidamos com esse problema aqui chamado egoísmo. E o egoísmo é o inimigo mortal que está sendo combatido aqui em Romanos 12. Por uma série de razões. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha para você ver como esse problema é mais amplo do que a gente. A gente vai entrar mais no problema antes de começar a trabalhar, antes de enxergar a luz no fim do túnel, tá bom? Se você tem sua Bíblia facilmente aí, aberta, abra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. 2 Timóteo. Você está falando, olha, isso não faz parte da nossa realidade, isso é uma coisa meio distante, isso não é muito isso é uma coisa antiga, eu não sei, de repente você pode dar uma série de justificativas para achar que isso não faz parte do nosso viver. Olhe só o que Paulo está falando para Timóteo na sua segunda carta. Lembre-se, essa carta aqui é a carta de despedida de Paulo. Ele está preso no cárcere mamertino em Roma, ele sabe que ele não vai escapar dali com vida, e ele está preparando Timóteo para continuar vivendo uma vida frutífera, saudável, com testemunho eficaz, pregando a palavra, sendo fiel num tempo difícil. E isso é no primeiro século. Mas olha o que ele fala aqui, olha o alerta que ele dá e perceba se isso não se encaixa nos nossos dias, ou se não descreve os nossos dias. Capítulo 3, versículos 1 a 5 de 2 Timóteo. Saiba que, aqui falando Paulo para Timóteo, né? Timóteo, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Parece alguma coisa que você conhece? Sim ou não? O quê? A nossa realidade. Agora, calma lá. Parece que a gente está olhando, a sociedade, Brasília, poder, políticos. Eu falei que não ia falar de política, acabei falando, desculpe. Tá? Se você ficar ofendido, venha falar comigo depois, eu me acerto com você.
Tá bom? A gente olha como se o problema estivesse lá longe, não é verdade? Lá do outro lado da ponte, lá do outro estado. Mas ele continua aqui. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, não terão domínio próprio. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Atenção ao versículo 5 agora. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, Timóteo. Queridos, Paulo descreve aqui os homens dos últimos dias com uma lista perturbadora de vícios. E qual é o primeiro termo que ele utiliza nessa descrição aqui? Amigos de si mesmo. O termo grego é philautoi. Philos, filo, amigo, autoi, de si para si, sobre si. Amigos de si mesmo. E a ideia aqui de philautoi, amigos de si mesmo, egoísmo é alguém que nutre um amor excessivo por si mesmo, que se coloca o item primeiro da sua pauta de vida o tempo todo, ou basicamente a maior parte do tempo. É o egoísta na sua forma clássica. E o que Paulo está falando aqui pela construção do texto é que todos os demais vícios de comportamento fluem disso. Fluem disso. Você viu, a lista é grande aqui. E o mais inquietante aqui é que se você prestar atenção, Paulo está se referindo aqui, sobretudo, ao ambiente dentro da igreja. Ele está falando de um ambiente cristão aqui. Ele não está falando de fora. Ele está falando do comportamento que vai vigorar no meio dos cristãos nos últimos dias. Aí, olhando para a realidade cristã brasileira, cristã evangélica, né, brasileira, você acha que a gente pode ou não concordar com o que Paulo está escrevendo aqui? Vou dar um exemplo para você. E não preciso ir muito longe aqui. Esse ano teremos eleições. Certo? Copa do Mundo, francamente, eu não gasto mais meu tempo com isso. Se você gosta, que Deus te abençoe, somos amigos, mas esse ano teremos eleições. A polaridade já começou na igreja? A polaridade já começou dentro da sua família? As brigas já começaram? Você já começou a cancelar as pessoas? Ou já começou a ser cancelado por pessoas que pensam diferente de vocês? Vocês são crentes, creem no mesmo Deus, são salvos pelo mesmo Cristo. Tem uma aliança no mesmo sangue, no poder de Deus, mas o viés ideológico parece que bagunça tudo isso de uma forma impressionante, não é verdade? Já começaram as brigas em torno da política aqui ou não? Percebe? Em 2022, eu me envergonhei do cristianismo brasileiro. Eu me senti envergonhado. Absolutamente envergonhado. Eu falei, se eu fosse um incrédulo, vendo os crentes, eu falei, isso não serve para mim. Mahatma Gandhi tinha uma frase muito sapequinha. Ele falava, eu admiro demais o seu Cristo. O problema é que eu não vejo Cristo nos cristãos. Ele tinha uma certa razão. E ele estava falando especialmente do tipo de cristianismo vivido pelos britânicos que massacraram como colonizadores a Índia. Mas aí isso é uma outra história. O que eu quero dizer é quando a sociedade nos olha e nos vê, o que elas estão olhando? Seguidores de um modelo político, seja ele qual for, ou seguidores do Cristo vivo que morreu na cruz? Aliás, Cristo que morreu na cruz e ressuscitou e vivo está. Percebem? Queridos, em 2022, no nosso contexto, nós fomos cancelados
por todos os lados. Eu fui cancelado por gente de esquerda, eu fui cancelado por gente de direita, tinha gente que falava que eu era isentão, tinha gente que falava que eu era bolsominion, era um negócio impressionante. E quando você tentava chamar as pessoas para falar, querido, o que nos une é a cruz, temos uma aliança em Cristo, que nada, você é o inimigo, porque você votou no candidato que eu abomino. Ou você está defendendo ideias que mostram para mim que você pensa como. Estava conversando com a Laila um pouquinho antes de começar aqui. A Laila falou: acompanhei a série em Isaías que você fez em 2022. E eu não fiz aquela série para mostrar que o melhor caminho era o candidato A ou o candidato B. Eu falei sobre princípios, o que Deus requer de nós. A série se chamava Muito Prazer, Deus. Você acredita que teve gente que brigou comigo por causa daquela série? Estava pregando a Bíblia. Olhe só onde a coisa chega. Parece que é tão distante da gente, na verdade. O irmão é calvinista, 5 pontos, ou não? Você crê na perda de salvação, irmão? O que você vai fazer? Vai queimar na fogueira da Inquisição porque ele crê na perda de salvação? Tem uns irmãos arminianos, queridos, que me dão inveja pelo tipo de piedade que tem com o Senhor. Eu não sou arminiano, não creio em perda de salvação, tá bom? Essa heresia eu não vou pregar aqui. Fiquem tranquilos. Senão o Rodrigo já me expulsa de... É agora, né? Não dá nem tempo de terminar. Mas a questão é... Nós entramos em algumas bolas divididas que mais jogam lama no evangelho do que qualquer outra coisa, não é verdade? Precisamos disso? Não. O que Paulo está falando, olha... E por quê? De onde vem isso? A questão é, de onde vem essa disposição? Vem de um coração egoísta, preocupado consigo mesmo. Quer mostrar o tempo todo que eu sei, eu estou sabendo. As discussões teológicas que a gente vê, a profusão de vozes na internet. Há 1 mês e meio, quase 2 meses, eu simplesmente desinstalei Instagram e X do meu celular. Sou um novo homem em recuperação agora. Por quê? Cansei. Não quero saber mais. As notícias que eu preciso saber, eu seleciono. A Elaine é meu filtro. Por quê? Eu olhava e ficava indignado. Eu ouvia alguma besteira e falei, mas esse cara, olha só que barbaridade ele está falando. Ah, eu falei, André, mas você está falando então de alienação? Em alguma medida, sim. Porque quando essas informações estão alimentando o meu coração de uma maneira negativa, elas são fontes tóxicas para mim, eu prefiro eliminá-las. Veja bem, não estou dizendo que você precisa tirar o Instagram do seu celular ou o X do seu celular, não estou dizendo isso. Estou dizendo que no meu caso eu tive que fazer isso e foi bom. Estou vivo, estou respirando, tá? A minha vida, existe vida sem Instagram no mundo. Existe vida sem TikTok. Aliás, deixa eu falar aqui, parênteses, aqui momento. Você sabe que o TikTok foi feito para imbecilizar você, certo? Você sabe disso? Aquilo é uma ferramenta para tornar você imbecil. Então, por favor, em nome de Jesus, tá? Santifica o teu celular. Começa tirando aquelas porcarias que não vão te ajudar a crescer, a ocupar adequadamente o seu tempo. E vão alimentar de uma forma um tanto quanto distorcida o próprio egoísmo. Mas vamos voltar aqui. Então perceba, é um problema sério. O Richard Baxter aqui, ele vai, um pastor puritano, teólogo puritano, e antes que eu me esqueça, até que horas eu tenho aqui, por favor? São 11h53. Eu estou aqui indo para a etapa final, mas posso seguir? Tá bom? Não quero me exceder aqui, tá? Muito bem. Richard Baxter, pastor e teólogo puritano, que viveu no século XVII, ele foi muito certeiro ao escrever sobre o egoísmo, dizendo o seguinte, essa frase que está aparecendo aí para você, o egoísmo é o pecado mais difícil de se vencer no mundo, e de fato é. Mas ele escreveu também algo muito perturbador e que está, na verdade, em eco com o que Paulo acabou de falar a Timóteo aqui na sua segunda carta. Eles falam o seguinte, o egoísmo é o pecado de comissão da alma. Presta atenção nisso aqui. É o pecado fundamental que abrange de maneira seminal e causal
todos os demais pecados. O que o Baxter quis dizer com isso aqui? Qualquer outro pecado que cometamos, ele tem a sua raiz no egoísmo. Eu sei que alguém vai falar assim, André, mas isso não define teologicamente o pecado cometido contra Deus. Eu falei, eu entendo. Tem um registro teológico impreciso aqui, mas impreciso não significa errado. Tá? Mas eu estou falando de uma maneira geral, no exercício do nosso viver aqui. E se você for dar uma olhada bem claramente, se você voltar para Gênesis capítulo 3 e olhar o que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus, foi qual pecado? Qual pecado? Alguém vai falar incredulidade. Sim, sem dúvida alguma. Mas incredulidade movida pelo quê? Hã? Vaidade. Querer ser o que Deus era. Essa foi a proposta, não é verdade? Uma proposta, inclusive, que nasceu no coração de Satanás. Você vai lá para Isaías 14, Ezequiel 28, você vê isso. Qual foi a proposta? Proclame independência e você vai ter uma vida melhor. Você vai ser igual a ele. Vai fazer o que você quiser. Autossuficiência é a saída humana. Vai por mim que dá certo. La garantia sou eu. Deu no que deu. Vaidade. Então não está tão fora do registro assim. Mas voltando aqui, Baxter observou com razão que o egoísmo, que egoísmo e falta de amor são dois lados de uma mesma moeda, queridos. O egoísmo nunca vem sozinho, ele vem acompanhado. E vem acompanhado de uma maneira sinistra aqui. Egoísmo, falta de amor, dois lados da mesma moeda. De um lado o egoísmo, do outro lado falta de amor a Deus e ao próximo. Trata-se aqui de uma simbiose sinistramente perfeita. Funciona que é uma belezinha, como diz uma amiga nossa lá de São Paulo. Então entenda, a falta de amor sempre será proporcional ao egoísmo. Ok, já fomos longe demais nesse túnel sem uma luz no final dele. Então agora preparem-se, porque a curva está aparecendo e lá na frente tem uma luz que não é um trem vindo na sua direção. É o fim do túnel. Há um remédio. Ufa, que alívio. Claro, é para ser mesmo. E o remédio foi prescrito pelo Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40. A gente está trabalhando com vários textos aqui e é necessário para você entender a dimensão aqui, para a gente limpar esse terreno e preparar a nossa reflexão em Romanos 12. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Mateus 22, é um texto também bastante conhecido. Mateus 22. Vou ler a partir do versículo 34. Mateus 22, a partir do versículo 34 até o 40. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, se você quiser saber o que aconteceu, depois você pode ler do versículo 23 até o versículo 33, no mesmo capítulo, aquele episódio dos saduceus vindo falar com Jesus sobre a ressurreição dos mortos, tá bom? Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante.
ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O antídoto para o egoísmo, o pai de todos os pecados, vamos lá. O antídoto para o egoísmo, segundo Jesus, para o egoísmo vamos falar alto, é o amor. Eu não estou ouvindo muito aqui, gente, tem muita, né? Preciso da sua... Perceba, ele fala, olha, é o amor. Não adianta você cumprir todas as filigranas da lei, ser aquele cara cheio de cuidados, com detalhes, com os filactérios, as franjas, ou seja lá o que for. Se você falhar no amor, naquilo que é central, já era, já foi, não funciona, a sua religiosidade não vale nada. É isso que Jesus está falando. E aí alguém fala, mas é mandamento isso aqui, né? Tem que obedecer mandamento, André, então, para ser salvo? É isso? Alguém pode fazer essa objeção. Jesus cumpriu a lei em meu lugar, cara. Meu irmão, não precisa obedecer mandamento algum para ser salvo, não. E eu vou responder da seguinte forma: ok, estou entendendo o que você está levantando. Mas nós não estamos falando sobre conquistar uma identidade que Deus já nos concedeu a todos aqueles que receberam a Cristo como Deus, Senhor e Salvador. Estamos? Nós estamos falando em conquistar uma identidade aqui? Essa identidade já nos foi outorgada. Ela já nos foi dada, já nos foi presenteada no momento em que nós, arrependidos dos nossos pecados, confessamos a nossa fé em Cristo como o Cordeiro vivo de Deus que tirou o pecado da nossa vida. E acreditamos que o sangue que foi derramado naquela cruz foi a aliança que Deus fez conosco. E estamos sustentados nessa esperança, aguardando que Ele que subiu aos céus volte para renovar, fazer novas todas as coisas, inclusive te dar um corpo novo, sem pecado. Não é isso que nós essa conquista já foi dada. Nós não estamos aqui falando de conquista. Não falamos aqui sobre conquistar uma identidade. O que nós pretendemos tratar aqui, queridos, é como viver essa identidade. É sobre isso que a gente está falando aqui. Essa identidade que Deus já nos conferiu, que nos confere em Jesus até que Ele volta. Até que Ele volte, perdão. Esse processo todo você conhece como santificação. Isso se chama santificação. Só para corrigir, então, aqui, eventualmente, alguém que venha com alguma objeção nesse sentido. Um outro teólogo também americano, ministro presbiteriano americano, você o conhece como A. Hodge, o nome dele é Archibald Alexander Hodge, viveu no século XIX. Numa obra chamada Confissão de Fé, ele escreveu o seguinte: devemos lembrar que, embora o indivíduo seja passivo com respeito àquele ato divino de graça pelo qual é regenerado, depois que ele é regenerado, ele coopera com o Espírito Santo na obra da santificação. O Espírito Santo dá a graça, motiva e direciona seu exercício, e a alma o exercita. Assim, enquanto a santificação é graça de Deus, é movimento de Deus, assim, enquanto a santificação é graça, também é um dever. E a alma é, ao mesmo tempo, obrigada e encorajada a usar com diligência, em dependência do Espírito Santo, todos os meios para a sua renovação espiritual e a formar aqueles hábitos de resistência ao mal e de ação correta na qual a santificação consiste em tão larga escala. Ou seja,
Você não vai se tornar santo por osmose. Entra a Bíblia, entra a Bíblia, entra a Bíblia, entra a Bíblia. Vou assistir meia dúzia de pregações hoje, né? Vou ficar ouvindo louvor o dia inteiro. Não que isso não ajude, claro que ajude, mas a ideia é de nos debruçarmos sobre a palavra, de lidarmos com a verdade da palavra nas nossas vidas, fazendo um escrutínio pessoal, olhando para o espelho e dizendo, ok, quem sou eu, Deus? Nós cremos em Deus, cremos nas verdades de Deus, cremos nos caminhos de Deus, mas pare para pensar, qual foi a última vez que você fez uma autoconfrontação? Mudando a pergunta, com que frequência você faz autoconfrontações a partir do que a palavra de Deus nos ensina? Que mudanças isso tem gerado na sua vida? Se eu sei que eu sou alguém que deve amar o meu irmão e não estou amando, o que eu devo fazer? Perceba, essa é a ideia de amar, queridos. É uma característica, está no cerne de quem nós somos. E se a sociedade não percebe isso, se o viver comunitário não está sendo impregnado disso, eventualmente o nosso testemunho tem sido falho. Nós precisamos de atenção. Portanto, o que Paulo vai falar em Romanos 12 é o exercício que chama a atenção das pessoas, que vai impactar a sociedade, que vai impactar onde nós estivermos. Amar é um mandamento que não caducou. Vou citar aqui alguns textos só para você se lembrar. Lembre-se do que Jesus fala em João 13, João capítulo 13, versículos 34 e 35. Se dirige aos discípulos e fala, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, amem uns aos outros. E o parâmetro é, assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. O parâmetro é o Senhor Jesus. E se eu falar para você, se você tiver que adjetivar o amor de Jesus, qual seria a palavra que você usaria para adjetivar o amor de Jesus? O amor? O amor? Sacrificial. Eu quero propor uma mudança nessa palavra. Sacrificial. Sem dúvida é. Mas ele é sobretudo, como Lewis muito bem escreveu no livro chamado Quatro Amores, ele é amor doador. Ele doa aquilo que você necessita. Ao ponto do sacrifício. É diferente o enfoque. É mais amplo, é mais denso. A ideia de amar, né? Paulo vai falar para a gente lá um pouquinho, lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Não devam nada para ninguém. Olha, não tenham dívidas, crentes. A não ser o quê? A não ser o quê? O amor. Isso vocês devem dever. Isso é dívida, tá? Amar é dívida. Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 14, ele fala, olha que interessante, muito alinhado com o que a gente está vendo aqui. Irmãos, vocês sabem que vocês foram chamados para viver em liberdade. Não usem a liberdade, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ele está falando do quê? Movimentos egoístas. Ao contrário, usem a liberdade que o Senhor Jesus vos concedeu para servirem uns aos outros em amor. E aí ele repete aqui, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, eu poderia citar aqui 1 Coríntios 13, o texto clássico do amor, Efésios 5, Colossenses 3, 1 Tessalonicenses 4, 1 Timóteo 1, Hebreus 13, Tiago 2, 1 Pedro 1. Colecionei uma lista de textos aqui e ainda faltaram outros tantos. Todos eles falando sobre esse imperativo de amarmos como o Senhor nos amou. Como expressão do nosso amor por Ele, como expressão da nossa vinculação com Ele. Mas eu não poderia deixar de mencionar, e já faço isso terminando aqui, citando um texto que também todos nós conhecemos e que
é a base, finaliza essa preparação do terreno para o que a gente vai ver na sequência. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Eu sei, você está cansado, a gente leu metade da Bíblia hoje, né? Mas é necessário. Peço a sua compreensão para isso. 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 21. Olha só o que João está falando aqui. Lembre-se, o amor do Senhor Jesus é um amor doador, ao ponto de se sacrificar. Amados, continuem a amar uns aos outros, a partir do versículo 7. Pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Está vendo a doação aqui? E é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Essa última frase aqui, do versículo 17, pegou para mim. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Eu não preciso ter medo, porque Deus está em mim. Eu sou alvo do seu amor, o seu amor me enche e esse amor transborda em mim. Eu não preciso temer. Isso é sensacional. Isso aqui é dinamite pura. E para terminar, esse amor não tem medo, olha aí, acabou de falar sobre isso. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Não tem meio termo aqui. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Isso aqui é a base da cosmovisão cristã. Se você está estudando cosmovisão cristã, mas não está vivendo o amor de Cristo, você precisa fazer um ajuste aí na sua vida. A pergunta que vai nos guiar nos nossos próximos encontros aqui é simples. Como esse amor pode ser vivido na prática? A gente já viu que a gente precisa lidar com o egoísmo. Mas uma vez que a gente esteja lidando com o egoísmo, como operacionalizar esse amor? E você vai ver, Paulo já respondeu isso em Romanos 12. Ele já respondeu isso. Romanos 12 é a tradução prática desses dois grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o DNA da nossa identidade. Eu acho que eu cansei um pouco vocês, assustei talvez alguns, mas foi necessário arrumar um pouco esse terreno antes de a gente começar a lançar os alicerces agora. E o que vem pela frente, você vai ver, é maravilhoso. Romanos 12 é um capítulo preciosíssimo. Que Deus continue falando ao teu coração, desafiando você. E faça examine-se. Senhor, onde
Ok, Senhor, detectei aqui na pergunta 1, 2, 3, aquela pergunta lá, que aqui o meu egoísmo está mais intenso. Como eu lido com isso? Ao longo dos estudos, nós vamos trabalhar um pouquinho com orientações para lidar com o egoísmo. Mas só para você ficar esperto e se preparar nesse sentido também. Vamos orar? Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos e pela experiência que tivemos aqui, ou pela experiência que temos tido aqui de comunhão. E é isso aí, é comunhão mesmo. E comunhão está dizendo que comunhão deve ser vivida com esse laço de amor. Senhor, se existem diferenças aqui, eu não sei, ninguém me falou absolutamente nada, eu praticamente não conheço ninguém aqui. Conhecendo essas pessoas hoje, irmãos queridos, pessoas queridas salvas pelo Senhor. Mas se existem diferenças aqui que precisam ser tratadas, que o Senhor haja com o Teu Espírito Santo na vida de cada um. Quebrantando, confrontando, fazendo com que o coração seja moído para ser transformado de um coração dócil, um coração que reage aos teus estímulos de maneira obediente. E que isso aconteça para a honra e glória do teu santo nome, e somente para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Até a noite, queridos.